Pessoal, boa tarde. Boa tarde. Que a paz de Jesus esteja em nossos corações. Vamos iniciando então o mais lindo trabalho dessa casa maravilhosa divina. Todos são lindos, né? Mas hoje, como estamos presenciando este trabalho, é lindo para nós. É o momento, é o hoje, né? O ontem a gente não pode mudar, né? Mas a gente pode fazer um presente maravilhoso divino para um futuro melhor ainda. A espiritualidade maior está conosco. José de Mococa, nosso mentor da Casa de Caridade, nos ajudando, nos assistindo, nos trazendo bastante assistência espiritual, porque a gente precisa de bastante, né? Muita assistência espiritual, sempre, sempre. E quanto mais a gente evolui, gente, mais assistência a gente precisa, porque até esses espíritos grandiosos buscam a assistência dos outros grandes espíritos, porque isso é um ciclo, é o ciclo do amor, é o ciclo da evolução. Precisamos sempre um dos outros, tá bom, gente? Eu não vou mais me fazer as delongas aqui, me demorar muito mais, porque existe a nossa irmã Heloísa, está aqui a nossa irmã Heloísa, né? Obrigado. A nossa irmã Heloísa aqui, com toda essa simplicidade, toda humildade, porque é importante que eu falo, bondade da sua parte. Vem nos visitar mais uma vez, né? Nossa irmã Heloísa Pires, filhinha do nosso irmão professor Herculano Pires, né? Que nos trouxe tanto conhecimento, né? Tanta ajuda espiritual na questão de ser, na verdade, completista, né? Dessa doutrina maravilhosa divina. Tanto ele quanto meu pai eram muito parecidos, né? Meu pai, quando estava aqui encarnado, agora desencarnados os dois, eram realmente espíritos maravilhosos, que estavam lá, debatiam sobre o espiritismo, gostavam de colocar o espiritismo na sua evidência, na sua realidade, no que precisava mesmo, né? Sem história inversa, né? Sem medo, sem fugir. E mostrando ali mesmo o espiritismo e Allan Kardec, né? Então eu não vou mais atrapalhar a senhora, me desculpe até. Vou deixar a senhora à vontade para estar fazendo essa sua linda palestra que a gente espera tanto. Nada, eu que agradeço. Então eu vou começar com uma prece, uma poesia da Maria Dolores. Nos teus dias de amor recorda uma querida, que amor é para a vida aquilo que orgulho, severo e contundente, entre as mãos do escultor é para o mármore sem forma. Golpe aqui, golpe ali, um golpe de outro golpe se aproxime, o mármore se transforma em celeste beleza de obra-prima. Enxergaste algum dia, fora das leis da natureza, o trigo que não fosse triturado para ser pão à mesa? E que seria da pedra, esquecida e vulgar, sem a temperatura desumana que deve suportar para ser porcelana? Se alguém te fere ou humilha, ama, entende, perdoa e agradece o trabalho, angústia à prova, em que a vida imortal se nos renova, no anseio de servir quem te ama, abençoa. Alma querida, para seguir adiante sempre mais alva e linda, quem não sofre, não serve, nem padece ou luta, parece um ser espiritual que não nasceu ainda. Maria Dolores nos convoca não ao sofrimento e à dor que diz a Gênese de Kardec. O sofrimento e a dor na terra são criações nossas, mas a coragem perante aos desafios próprios de um planeta que está se preparando para se transformar num mundo de regeneração. E isto, o nosso desenvolvimento se faz, como diz Kardec, através do nascer, morrer, progredir sempre. Tal é a lei. E por que temos tanto medo da morte? Como diz Kardec, no céu e inferno, se no tempo e no espaço passamos por tantas mortes? Porque éramos inconscientes da importância da morte. Porque tantas vezes, na hora da morte, criamos dificuldades imensas, porque erramos muito enquanto encarnados. Nos livros de Célia Xavier,
sobre o grande missionário Jesus Gonçalves, ela começa num encargo. Eu tenho que tirar a gozada, o plano espiritual parece que nos envolve um pouco de calor. Ela começa contando como as encarnações em que Jesus Gonçalves, como todos nós, agiram errado. Pode nós, como diz Jesus, pode atirar a primeira pedra, obrigada que você lembrou, se todos nós cometemos erros. Mas, como disse também Jesus, continuemos a marcha e agora não errando mais. Por que tanto medo da morte? Jesus Gonçalves, como um grande guerreiro, desencarnou e sofreu muito. Mas quem julgou ser? Há um julgamento. Nós verificamos na literatura espírita que é o próprio ser que se julga. Temos dentro de nós a lei de Deus. Sabemos o certo e o errado. Existe uma lei, na realidade, o julgamento maior está escrito na lei de Deus. Cada erro tem uma consequência. E quando somos convocados a nos expressarmos no mundo espiritual, muitas vezes é nessa hora que despertamos. Nós vemos indivíduos corruptos que estão mergulhados na terra, esquecidos do mundo espiritual. E sequer se percebem dos erros cometidos. Nós vemos irmãos nossos encarnados, como nós outrora éramos também, completamente incapazes de se expressarem no amor. Se vingam, guerreiam, batem, se entregam às drogas, mas mesmo então, cada um se expressa conforme é seu interior. Uns ficam dormindo, inconscientes, brutalizados, outros ficam agressivos. E é claro que quando, nesse estágio de desequilíbrio, e ainda abrindo parênteses, não somos tão equilibrados quanto seria necessário. Não somos ainda tão ajustados quanto seríamos se seguíssemos os ensinamentos de Jesus de Nazaré. Fecha parênteses. Mas melhoramos muito, muito e continuaremos a melhorar. Existem dois caminhos, o amor e o trabalho, e o caminho da dor. Muitas vezes, como Jesus Gonçalves, na expressão de Ciro, o grande guerreiro, ele era incapaz de compreender o caminho do amor. Ele era incapaz de perdoar. Ele era incapaz de amar verdadeiramente, sem interesse algum. Ele era incapaz de ser amigo, de não atraiçoar, de ser idealista, de fazer, realizar tarefas por amor. Não. Ele era um soldado mercenário na guerra. Ele ganhava para guerrear. E era cruel. Ele mata o seu amigo para ficar com a mulher amada. E não consegue, porque ela o conhecia no passado. Embora estivesse no inconsciente, ela olhava para o grande guerreiro que tentava conquistá-lo e não podia nem vê-lo. Até que ela descobre que ele matara o homem que ela amava. Mas aí aparece a diferença de personalidade. O grande guerreiro perdoa, porque a mulher o mata, então. Ele perdoa, apesar de todos os erros que continuaria a cometer depois, ele tinha a capacidade de perdoar. E isso facilitou imensamente a sua vida. Ela, apesar de não ter cometido os erros que ele cometeu, tinha uma vontade de se vingar terrível. E se ligou a entidades que também desejavam se vingar. E entrou num processo de dificuldade muito grande. Mas o grande guerreiro, por sua vez, também estava infeliz, aborrecido com a sua incapacidade de fazer o bem. Triste, porque reconhecia sua imaturidade. E havia, claro, ouvido falar em Jesus e se perguntava por que tinha tanta dificuldade em seguir os ensinamentos de Jesus de Nazaré. Por que não conseguia amar?
porque não conseguia ser bom e pediu uma encarnação difícil, com lições que foram diminuídas pelas entidades espirituais, mas que eram lições complicadas. Creio que todos nós, nesta encarnação na qual nos expressamos de forma muito melhor do que no passado, também temos que enfrentar lições difíceis, necessárias ao nosso aprimoramento espiritual. Mas há um momento em que a lição difícil, devido ao nosso religar com o plano espiritual superior, ao auxílio da casa espírita, dessa troca de energia maravilhosa, do amparo do Consolador prometido por Jesus, conseguimos pular nossas fogueiras com mais tranquilidade. Mas existem momentos em que ainda estamos fechados, isolados no nosso orgulho e no nosso egoísmo, e a tarefa de libertação se torna mais difícil. Assim estava Ciro. Ele morreu, mas na realidade nem sequer se conscientizou de que havia morrido. Confuso, mergulhado no seu orgulho, no seu egoísmo. E quando ele começou, depois de criar muito sofrimento para ele mesmo, somos construtores do nosso destino. Em cada instante, encarnados ou desencarnados, somos o que desejamos, criamos o que pensamos. E Ciro criava o seu próprio inferno. O inferno não existe, diz Kardec, no seu inferno. É apenas um estado de espírito. Mas esse colocar-se numa situação difícil e numa energia terrível faz com que, agindo errado, em qualquer lugar onde estejamos, encarnados ou desencarnados, estejamos no nosso inferno criado por nós mesmos. E se criamos, temos a possibilidade de nos libertarmos. Mas às vezes os hábitos no erro são tão fortes. Outro dia um político, posso falar um nome que muita gente viu, Sérgio Cabral, falou em relação à corrupção na qual ele se expressa há muito tempo. Ele falou, é um vício, é como uma droga, eu sou viciado. Por enquanto ele falou sem sentir o peso. Amanhã ele sentirá o peso. E Ciro sentia o peso dos seus erros e pediu uma encarnação difícil. E começou a criar o medo da morte na conscientização de que a morte era um julgamento. Um julgamento do indivíduo sobre ele mesmo, que é o pior julgamento. Porque o julgamento da nossa consciência está dentro de nós. Não podemos acusar alguém. Nós estamos nos julgando. Nós criamos as nossas dificuldades. Nós nos atormentamos, ficamos angustiados e fomos temendo a morte. Porque mergulhar no corpo físico, apesar das dificuldades que também criávamos, durante séculos somos criativos na dificuldade e na dor. Apesar disso, o corpo físico embaça um pouco as sensações, distrai um pouco o nosso espírito. As atrações da terra muitas vezes embotam a nossa capacidade de pensar. Quando largamos o corpo físico, as sensações são mais intensas. A nossa possibilidade de analisarmos melhor aumenta. Ficamos mais lúcidos pela própria libertação desse instrumento magnífico que, em geral, embaça um pouco, diz Kardec. É como um vidro embaçado, é como uma água pesada que nos envolve. E Ciro pediu várias encarnações. Em todas as encarnações, ele, um viciado no erro, como nós mesmos, mergulhava em erros maiores. Até que ele se cansou dele mesmo e pediu a Deus um limite intenso, que
que seria a lepra, que naquela época era devastadora. O indivíduo perdia a cidadania, a família, perdia tudo. E Ciro entrou nessa dificuldade. Reencarnou e se viu sozinho, sem a família que ficara para trás, num hospital para, hoje nós chamamos de hanseníase, outrora era a lepra. Sozinho, chorando, reclamando, revoltado, esquecido como todos nós nos esquecemos em geral do que prometemos no mundo espiritual. Como uma criança que se perde num grande parque infantil cheio de brinquedos, tantas vezes em reencarnando, nós nos esquecemos do sentido da vida, que não é sofrer, que é impedir o sofrimento através do amar ao próximo como a si mesmo, que não é pagar dívida, porque ninguém precisa do nosso sofrimento para se sentir feliz, a não ser os espíritos igualmente necessitados. Porque Deus é o Deus apresentado por Jesus de Nazaré. É o Pai amoroso que nos ama infinitamente sempre. É o Pai que nos abraça, nos envolve em seu amor, mas envergonhados por nossos próprios erros, como Ciro, nós procuramos nos esconder no mundo espiritual. Mas vamos criando um automatismo de erro, dificuldade na morte, medo da morte. Erro, dificuldade na morte, medo da morte. Tolos, encarnados ou desencarnados, a atmosfera espiritual nossa é a mesma. Errando, estamos numa atmosfera sufocante, sofrendo já a nível de inconsciente tantas vezes, mas um sofrimento intenso. Na medida em que começamos a fazer o bem e acertar, como que uma cobertura pesada sai de nós mesmos e nos sentimos livres, respirando melhor, vivendo melhor, sorrindo mais, alargando o nosso sorriso, aumentando a nossa alegria, na certeza de que estamos começando a preparar o nosso céu. Aquela história, alegoria linda de um céu onde os anjos tocam harpa, não é bem verdade, mas tem um fundo de verdade. O paraíso que nós vamos criando, que existe em nosso interior, nos liberta da angústia, da depressão e, sobretudo, da ligação telepática com entidades que estão ainda mergulhados no seu inferno, que não tem, como explica Kardec, caldeirões ferventes. O caldeirão é dentro da nossa mente, no nosso psiquismo, e é muito pior, porque não há possibilidade de apagar o fogo que nos queima e que é produto de nossa própria iniquidade, da nossa incapacidade de amar. Ciro estava pior do que num caldeirão fervente quando ele começou a compreender os erros cometidos, quando ele começou a compreender que dera veneno ao próprio colega para ficar com a mulher que ele amava. E quando ele começou a compreender que através das várias encarnações, ele, não tendo aprendido a cartilha do amor de Jesus de Nazaré, não conseguia se expressar nos títulos e lições maravilhosas que Jesus ensinara. Olhava espíritos bons à sua volta, via a felicidade desses espíritos e novamente chorava por sua incapacidade de, pelo menos, não lesar, não ferir, não matar o seu próximo. Custou, ele precisou ler muito o livro dos Espíritos, começar humildemente a pedir auxílio ao plano espiritual para ir destruindo o inferno que ele criara. Se ele dissesse que estava no inferno, diriam: você é louco.
Você está num sanatório apoiado por médicos, tratado, alimentado. Você não está no inferno, mas ele sabia o fogo que ainda o queimava e que só foi se apagando quando ele aceitou que estava errado, que o caminho que ele escolhera criara aquela dificuldade e que só ele conseguiria apagar a grande fogueira acendida por ele mesmo através das várias encarnações. A cada encarnação, em vez de ele jogar a água do amor para apagar a fogueira, ele jogava a água do desequilíbrio, dos instintos mal dirigidos, das emoções desencontradas, tentando encontrar uma felicidade a qualquer preço e criando uma grande infelicidade. Daí vem o medo da morte, porque como morremos tantas vezes muito mal, temos ainda medo de encontrar, depois da morte, as lições difíceis que criamos outrora. Mas agora não. Agora temos a possibilidade, mesmo eu, que já estou idosa, de a cada instante preparar um desencarne melhor. Não há o que temer. E se tiver algum problema, nós temos uma ficha de inscrição na casa espírita. Eu tenho várias. E já somos assistidos pelos amigos espirituais, mas é necessário que sejamos sinceros. Quem está com muita dificuldade faz um tratamento espiritual mais intensivo. Fala com os orientadores da casa: ó, eu ainda estou mal, meus pensamentos ainda são tenebrosos, eu já não faço, mas penso que vontade de matar alguém. Calma, calma, não entra nessa que você vai ficar do lado de lá no meio dos matadores. Então vamos a cada dia preparar o nosso futuro melhor, que se expressa primeiro num presente de mais alegria, de mais tranquilidade, de auxílio espiritual nas menores coisas. O Espiritismo não promete para você: ah, Deus vai dar um carro. Não, não é isso que nós queremos. Nós queremos a coragem, a saúde para conquistarmos pelo menos uma aposentadoria regular. Oremos pelos nossos dirigentes. Uma aposentadoria regular, um corpo que nos permita um trabalho suficiente para não pesarmos para os outros, e o reencontro perdido outrora na alegoria de Adão e Eva, que é apenas uma historinha, mas que por trás está o ensinamento, quando começamos a agir errado. O céu ou o inferno, diz Kardec, são estados de espíritos. Se são estados de espíritos, são criações do nosso espírito. Fazendo bem, permitimos-nos, começamos a nos conscientizar que afinal não somos tão maus como pensávamos. A maldade ficou lá atrás. E às vezes, por hábito, como diria o coitado do Cabral, tenho até orado por ele, que vício terrível, o vício da corrupção. Enche um celeiro de ouro e não vai levar nada. Isso é triste. Ele vai chorar quando compreender que foi como tantos outros e como nós no passado, teve uma vida inútil, vazia, que só vai trazer sofrimento e dor. E nesse contexto há um convite maravilhoso para quem criar o próprio céu, quem deseja criar, que não é com anjos tocando harpa, que é com trabalho, como o querido Sola veio explicar, e nada melhor do que trabalhar. Trabalhar na casa espírita, trabalhar pelo próximo, trabalhar por nós mesmos. É um céu que é um paraíso com trabalho, com flores criadas na nossa alma, com a capacidade de olhar o nosso querido planeta Terra e mais ainda, com a capacidade de compreender que existem várias moradas na casa do meu pai. Outro dia um taxista me falou: estou preocupado, está nascendo muita gente e morre pouca, precisamos de uma peste. Eu falei: para!
O que é isso? Você não tem ideia. Leia o que era a peste que nós passávamos na Idade Média. Aí eu falei, ele é evangélico. Eu falei, não importa, vou falar a minha linguagem. Ele assimile o que quiser. Não há necessidade. Existem várias moradas na casa do Pai. E o Pai, o Criador, a inteligência suprema do universo, é magnânimo, perdoa e nos convida a perdoar. Jesus trouxe a cartilha do amor, que nos liberta de nós mesmos. E nessa cartilha do amor, criamos o nosso inferno no aqui ou no além, se não aprendermos a perdoar. Perdoar é um ato de amor para conosco mesmos. Perdoar é receber aquele parente difícil, muito difícil, que tínhamos vontade outrora, quando não sabíamos a finalidade do perdão, de falar, por favor, não abra a boca que eu já estou tão feliz e cada vez que você começa a falar, você me joga as sombras. Não, perdoar é falar, cada um ama como pode. Ele me ama nessa incapacidade de distribuir luzes, porque ele mesmo está nas trevas. Então, antes dele chegar, eu tenho que fazer uma prece. Eu falo, oh, dá licença 5 minutos, eu vou pegar meu remédio, se tranca no quarto. Eu ilumina, faz uma prece com carinho, e aí nós colocamos mais uma graminha no nosso paraíso interior. E quando chegar a hora, aliás, a minha hora eu quero que demore muito. Espero que tenha você também, que tenham perdido minha ficha do lado de lá. Mas se chegar, iremos com alegria para sintonizarmos com as luzes. Se nos deixarmos mais 10 anos, agradeceremos intensamente. Mas onde não tenho mais medo da morte, porque estou filiada a várias casas espíritas, já me comunico numa desobsessão, já vou me encaminhando ao hospital necessário à cura do meu espírito, para não envergonhar na outra encarnação aqueles que me amam tanto. Mas é necessário, disse Jesus, é a chave da criação do nosso paraíso, onde quer que estejamos, mesmo que fôssemos anjos de luzes, como alguns supõem que existam, que devam ficar tomando conta da porta do inferno. Ou pior ainda, anjos de luzes que deveriam ficar olhando os pecadores em caldeirões ferventes. Ideias nossas, terríveis, que só demonstram a nossa imaturidade, a nossa infantilidade. Mas na apresentação do céu e inferno de Kardec, encantados verificamos que podemos e devemos construir o nosso bom desencarne. Porque, diz Kardec, o sofrimento durante o desencarne depende das imperfeições morais. Ah, mas não somos perfeitos. E vai demorar um pouco para sermos perfeitos. Mas não matamos, não lesamos, não ferimos, não magoamos conscientemente. Amamos como sabemos amar os irmãos à nossa volta. Amamos as flores, os animaizinhos. E o nosso referencial, felizmente, é o planeta Terra. Se estivéssemos num planeta mais aperfeiçoado, de nós seria exigido mais. Então, estamos com a ajuda da casa espírita, da mudança de comportamento, da compreensão de que a morte é apenas uma passagem para o mundo espiritual, de que continuamos vivos, mais lúcidos se caminhamos na luz ou se tentamos achar a luz, e que, onde quer que estejamos, em qualquer ponto deste universo infinito, estaremos mergulhados no nosso mundo, na nossa atmosfera espiritual e ligados telepaticamente àqueles que pensam como nós mesmos. Ou nos momentos de necessidade, através da prece, nos religarmos, no religare que a doutrina espírita nos ensina, através da leitura dos ensinamentos
ensinamentos de Jesus reapresentados pelo Mestre de compreensão nos livros indispensáveis de Kardec e através do conhecermos. Não vamos precisar demorar ficar no mundo espiritual analisando, vendo os nossos filmes passados para procurar nos conhecer. Vamos já olhando os nossos defeitos sem medo de encará-los e tentando corrigi-los no esforço mais suave, graças à proteção do mundo espiritual. E Kardec inicia como eu gosto, falando dos espíritos felizes. Estou sempre relendo espíritos felizes. Por quê? Porque precisamos criar um clima espiritual agradável para nós mesmos. Aí depois, é claro, ou nas sessões de desobsessão, na qual eu trabalho como chamada orientadora, mas estou sendo orientada, são lições preciosas que nos fazem compreender que caminho desejamos seguir. A cada lição vamos aprendendo a arte de bem viver, que é tão simples, que até nos traz dificuldades para aprender. Alguns tentam aprendê-la no caminho de cursos complicados, de trabalhos difíceis. Outros estão tão preocupados, como Chico Xavier, Bezerra de Menezes, em auxiliar o próximo, que sequer pensam neles mesmos. Esses já caminharam mais. Esses já têm o céu em seu interior, preocupados com o próximo, esquecidos deles mesmos. O sorriso deles é tão largo e a felicidade é tão grande que nós nos perguntamos como eles conseguiram crescer tanto no planeta Terra. Desde que a doutrina nos ensina, e aqueles que acreditaram no Deus único, no tempo e no espaço, que somos os construtores do nosso destino, eles construíram para eles mesmos, com esforço através das várias encarnações, um patamar de paz interior, fruto do bem agir, fruto do bem pensar, fruto de se ligar telepaticamente às luzes do universo. E aí temos o senhor Sanson, que desencarna e que logo vem. Ele pediu para ser evocado e explicar na Sociedade de Estudos Parisienses, fundada por Kardec com muito sacrifício, porque ele foi o pioneiro a trazer o Espiritismo com esse nome, depois da descoberta das ciências, que permite uma compreensão maior, para o planeta Terra. E o senhor Sanson diz que logo 8 horas depois estava lúcido, que compreendeu a sua situação, que agradecia a Deus o corpo que permitira a ele evoluir, que não tinha mais dores nem cansaço, e para os vaidosos estava mais jovem e mais bonito, sem plásticas, sem ácido, sei lá o nome do ácido. Outro dia eu vi um grupo fazendo plástica, ácido, e eu pensava, meu Deus, daqui a pouco vamos estar do lado de lá, e se agiram corretamente vão rejuvenescer. E também que importa a beleza exterior se não tivermos beleza interior? Então lá estava o senhor Sanson, feliz, sadio, forte, alegre, e como diz Kardec, porque através das encarnações, preocupados mais com o próximo do que com ele mesmo, naquele tempo nem tinha silicone, ácido, não sei o que, mas tenho certeza que se tivesse ele não queria saber disso tudo, porque há tanta necessidade no planeta Terra. 8 horas depois de desencarnar, estava lúcido e podia trazer sua mensagem para a Sociedade de Estudos Parisienses. Isto é admirável. Mas não era só ele. O senhor Jobard também vem e conta. Ele viu como que um filme, o nascimento, depois a infância, a juventude, a hora da gravidez,
Plácido também pôde dar testemunho algumas horas depois do desencarne sobre o desencarne. Um fato natural. Primeiro no corpo físico, depois no plano espiritual. Feliz no corpo físico, auxiliando no corpo físico, feliz no mundo espiritual. Somos os mesmos, encarnados ou desencarnados. Nossas qualidades, ou infelizmente nossos vícios, vêm do nosso espírito. Não é o corpo que nos dá, mas nessa ligação espírito-corpo, como Kardec explica, existe algo que Kardec chama do ser do corpo. Como, mergulhando no corpo de carne, entramos num condicionamento criado através dos séculos, ou seja, costumes, hábitos com os quais nos manifestávamos através das várias encarnações, tendemos e temos algumas dificuldades. Alguns se habituaram à ranzinzice, têm dificuldade em ficar bem-humorados. Já levantam mal-humorados pisando duro. Entre os meus 5 filhos, uma lindinha que veio desse tamanhinho para mim era assim. Ela levantava pisando duro e olhando feio. Aí eu conversei com ela e falei, mas por que isso? Ah, eu não gosto de acordar. Eu falei, mas trate de aprender, senão é um vício que você vai levar através das áreas de encarnações e fique insuportável. Levanta e ria, dê um sorriso, dá uma risada. Alguém te magoou, veja o lado ridículo de quem magoa, de quem... É preciso, como diz Roberto, saber viver. Estamos num planeta com dificuldades. Estamos num planeta com pessoas lindas e pessoas dificílimas. Se cada vez que encontrarmos uma pessoa difícil ficarmos irritados, o nosso fígado, coitadinho, vai reclamar. E diz André Luiz, em geral, o indivíduo mal-humorado provavelmente tem um problema no fígado. Outro dia um taxista falou que está com uma cirrose medicamentosa. Falei, Senhor de Nazaré, eu nem sabia que tinha essa cirrose. Muitos remédios? Ele falou, muitos remédios e muito mau humor. Falei, então muda, está na hora. Faz aí um judô, uma natação, descarrega energia negativa, porque eu não quis explicar mais, que eu não sei, eu não gosto de falar. E, se bem que ultimamente eu tenho falado da minha doutrina, os ensinamentos de Jesus, faz aí, vai mudando o modo de pensar. Contra um pensamento errado, põe um pensamento bom. Por exemplo, ai que raiva, que indivíduo gozado, olha que bobagem, como ele fica bravo por pouca coisa. Olha que louco, ela está falando nome feio, que coisa feia. Ah, mas cada um, eu já passei por essa fase. Temos que nos desenvolver, se quisermos não desencarnar como o Senhor Jeová, ainda não desejo tanto, mas pelo menos num estado de mais tranquilidade, pedindo auxílio e pedindo oração, mas já com mais tranquilidade. Ou como até André Luiz, ele conta que foi parar numa região terrível, porque ele não precisava detalhar os erros. Entre os erros que ele cometeu era o desrespeito ao corpo físico, através de falta de cuidado e de alguns excessos. Ele passa num período lá, eu diria, descarregando aquela inconsequência e sofrendo o erro que ele criara, mas sempre envolvido pelo amor de Deus. É que ele não enxergava. É como se ele tivesse se enrolado numa cabana escura. Mas aí ele cansa. O sofrimento cansa. E ele começou, felizmente, a orar. Provavelmente já envolvido pela mãe querida. Olha, raras mães abandonam seus filhos. E pais também não abandonam. Há 12.000 anos, eu livre há 12.000 anos, que vem Barro proteger o filho dele, e reencarna 3 vezes com o filho, até ensinar o filho a viver e a morrer como Jesus ensinou. Então, é necessário, nos convém. Aí outro espírito feliz, maravilha.
Viúva Fulon, claro, tem que pôr umas mulheres no meio, senão vocês vão pensar que só os homens são espíritos felizes. Está lá a historinha ali. Servia a todos, amabilíssima, trabalhadeira. Ela gastou os olhinhos de tanto trabalhar na costura, em atividades várias, e sempre, sempre preocupada com o próximo. Isso nós temos que aprender. Então, está vendo um jornal, vê os problemas em Moçambique, sinta a dor daqueles que estão lá. Somos todos irmãos, não existe distância. Ore, agora estão pedindo ajuda. Ajude, se puder. R$10 por mês, R$30 por mês, tire e dê. Na própria casa espírita, campanhas, pedidos, tem até pedido de roupa usada, pelo amor de Deus, sempre temos uma roupa para dar. Tem uma amiga que diz, eu compro uma, já dou. Eu, quando eu ganho, às vezes eu não posso dar, que os filhos dão, 5 filhos, 8 netos, e ficam de olho. Você não está usando minha ajuda? Toda aqui, ó, eu amo. É que eu uso e tenho que lavar. Você gostou do sapato que eu dei? Adorei. Eu não tenho visto você com sapato. É que nós só nos encontramos fim de semana. Tem que dar satisfação. E não pode dar essa demora bem para dar, né? Espera ficar velhinha. Mas evita consumir, comprar tanto, para ajudar aqueles que nada têm. Somos todos irmãos. Quando Jesus falou isso, nós não compreendemos. Aí Paulo de Tarso veio e reexplicou. Somos filhos de Deus, judeus, gregos, romanos, africanos, poloneses, indivíduos de vários planetas. Somos todos irmãos. Nós estamos na Terra para aprender a viver. Outros estão em mundos primitivos, mais difíceis do que a Terra para se desenvolverem. Desenvolve os neurônios para criar as máquinas que hoje facilitam a nossa vida. Quantos séculos passaram graças a pessoas que foram inventando. Hoje tem máquina, até aperta um botão, sai café. Pareceria uma ideia louca. E o que virá ainda? O celular incrível liga a qualquer distância. Quer dizer, um mundo incrível do ponto de vista científico e tem que ser incrível do ponto de vista emocional. Temos que nos educar para utilizar nossas emoções no sentido certo, iluminando, como diz Kardec, em A Gênese, no capítulo As Paixões, iluminando e extinguindo paixões inferiores, paixões absurdas que ainda hoje na Terra provocam assassinatos e desequilíbrio, transformando as nossas paixões à luz da razão na capacidade de amar o próximo como a nós mesmos. Tem também no Espírito Feliz um médico russo. Ele passou a vida tratando com amor dos seus doentes. Ele sentia a dor dos seus doentes. É outra coisa que nós temos que desenvolver, empatia. Ah, ele está sofrendo lá me interessa? Interessa sim. Porque o Chopra falou, e é verdade, que a dor de qualquer indivíduo no planeta Terra, as suas lágrimas e a sua dor nos atinge. E é necessário nós conscientizarmos para trabalharmos esta emoção que aparece às vezes como uma sombra que nos impede de ser felizes. Quando nos conscientizamos e oramos e pedimos por aquele pensamento angustiado, a calma se estabelece. Esse médico russo, ele se habituou através das várias encarnações a diminuir o sofrimento do próximo. Não era assim o doutor Adolfo Bezerra de Menezes? Doutor Adolfo nunca pensou nele mesmo. Ele deu tudo o que tinha, morreu pobre, deu até o anel de formatura para uma senhora que precisava de comprar remédio. Como ele não tinha dinheiro, ele deu o anel. Dava o agasalho, como também não queremos tanto de nós, vamos devagar. Não podemos. Num minuto
chama aquela montanha Everest? Não se preparam direito, morrem no meio do caminho. Se a pessoa não se prepara direito, eu tinha um sobrinho, ele dava tudo. Ele saía com a... E depois ele foi ficando revoltado, porque ninguém agradecia, porque não cuidavam da roupa que ele dava, ele mora no interior. Falei, você não pode, se você não tem condições de dar, não dê. Vá se preparando devagar. Não dê um casaco novo que você ganhou. Pega e espera ficar velho, usa bastante. O que eu vou fazer? Não adianta dar revoltado também. Então é todo um estudo que só as várias encarnações permite realizar. Abençoada lei da reencarnação. Aí eu vou ter que falar rapidamente nos espíritos menos felizes e infelizes. Quais são? Os suicidas, por exemplo, encontram dificuldades. Castigo não, consequência. Eles estão ainda, o perispírito carregado de fluido vital. Com um desequilíbrio. Aquele fluido vital tem que se gastar. Como não vai gastar, eles não estão agindo no corpo físico encarnado, fica envolvendo, mas é inconveniente envolvendo o perispírito. Mas eles estão auxiliados, é que eles não veem, mergulham em complexo de culpa. Mas assim que permite, eles são auxiliados, amados. Os filhos da parábola do filho pródigo, recebidos com todo amor por amigos espirituais, tratados no mundo espiritual e preparados para se fortificarem e voltarem em outras encarnações. Mas é claro que eu não vou entrar numa aventura do suicídio, porque quanto tempo eu posso ficar lá? Não há sofrimento que a gente não possa vencer encarnado. Mas desencarnado, esse sofrimento é um pouco difícil. Mas oremos por eles. Eu tenho um primo que, depois que meu pai desencarnou, meu pai era o confessor dele, ele se suicidou. Ele diz que passou muitos anos no umbral inferior, sofreu muito, mas hoje, graças a Deus, está bem. E veio agradecer as orações. Então, não julgar, orar. Não entrar nessa porque ninguém quer sofrer. E porque temos que ter um constante sentimento de gratidão a Deus pela bênção de existir. Pela bênção de construir o nosso destino. Pela alegria de poder conquistar amigos, família, trabalhar num planeta lindo, escola, hospício, planeta Terra. E tem aqueles que são infelizes pelo egoísmo. Nós temos também egoísmo, há que controlá-lo. Por exemplo, uma senhora, ela chama Clara. Ela já estava idosa quando desencarnou. E por que ela sofreu? Ela vem e conta. Ninguém acusa, isso é importante. Não existe alguém acusando a não ser que passemos a exigir. Tem gente que exige e vai lá no lugar, Libertação de André Luiz, leiam. Existe até um julgamento desnecessário. O juiz maior somos nós mesmos. Essa senhora, ela conta, coitadinha, que ela passou uma vida pensando só nela. Ela não ligava para o marido, não amava o marido, não amava os filhos. Não tinha amizade. Cuidava só dela. Naquela época não tinha plástica, mas acho que ela passava creme no rosto o dia inteiro, produtos especiais no cabelo, roupas finíssimas, uma vida inútil. Quando ela desencarnou, ela escolheu, ela criou para ela, como ela vivera? Num deserto. De amor, de amizade e de respeito ao próximo. Ela se viu num deserto, andando sob um sol ardente. E ali ela ficou muito tempo, até que ela se comunica na Sociedade de Estudos Parisienses e é auxiliar, e agradece. Agradece pelo auxílio, sente-se melhor, mas ela mesma continua se julgando. Ela diz, eu sei que na próxima, depois de várias comunicações, eu sei que na próxima encarnação eu não vou ter amigos, nem família que me ame. Eu criei um deserto e vou ter que percorrê-lo. Mas pode haver atenuantes. Por exemplo, ela pode escolher para trabalhar num orfanato.
ou num asilo de velhos. E ali ela cria uma família. E ela vai se sentir feliz. Porque existe o caminho do trabalho e do amor e o caminho da dor. Ela escolheu o primeiro caminho da dor, não deu certo, criou a dor. Mas ela pode corrigi-la através do amor. É o pai da parábola do filho pródigo. E o grande convite que o Mestre Jesus nos fez foi exatamente esse. O conhecimento vos libertará, para libertarmos de possíveis sofrimentos, para aprendermos a arte de bem viver, para aprendermos a amar ao próximo. Temos tantos professores, temos ainda o Consolador prometido, que nos explica através dos ensinamentos de Jesus a lei da reencarnação. Quando Jesus explica a Nicodemos, é necessário nascer de novo. A inexistência da morte através do exemplo concreto da ressurreição de Jesus de Nazaré. Paulo de Tarso, o discípulo que mais compreendeu Jesus. Se Jesus ressuscitou, todos nós ressuscitamos. Tomba o corpo animal, ressuscitamos no corpo espiritual. A força do nosso pensamento, onde quer que estejamos, o nosso pensamento através de uma prece sincera e de um hábito de orar, tudo na vida é experiência, pode nos ligar a irmãos mais velhos que vêm nos auxiliar e nos ensinar a arte de bem viver. O céu e o inferno, explica também Kardec, são estados de espíritos. E se são estados de espíritos, são consequência do nosso pensamento. E se sabemos isso, vamos pensar bem, agir bem, viver bem. Dificuldades econômicas são superáveis. Egoísmo e orgulho criam situações difíceis. E um convite que também Jesus nos fez e Emmanuel refaz: disciplina, disciplina, disciplina. Não é como a nossa sociedade quer falar hoje, agir como quiser, fazer o que quiser, não ter limites, não respeitar o corpo físico que é instrumento de trabalho. A consequência depois é dolorosa. Lendo Os Espíritos Infelizes, quem quiser maior informações, nesse livro magnífico, O Céu e o Inferno, entendemos a importância da disciplina. Disciplina nos pensamentos, disciplina na alimentação, disciplina nos remédios. Viver com alegria, ligado às luzes do universo. E, nas horas difíceis, ler o Evangelho segundo o Espiritismo. Jesus deixou claro: não vim para os sãos, mas para os doentes. Como temos vários costumes ainda errados, liguemo-nos ao Evangelho de Jesus, aprendendo a arte de bem viver. O futuro será de luzes, desde que o presente se expresse em trabalho e no desenvolvimento do amar ao próximo como a si mesmo. E se nos amamos, façamos o bem, que é a única forma de sermos felizes. Obrigada.